De volta com o podcast do Canal do Boi. E para você que chegou agora ou pegou a conversa no meio do caminho, a gente está recebendo o senhor Celso, que é um produtor rural que adota diversas atitudes sustentáveis, porteira dentro, e é sim uma referência aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Celso, mais uma vez, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E agora a gente vai entrar numa questão que possa ser bastante identificada nos outros, né, na vida dos outros produtores, que é a questão de custos. A gente está vivendo um 2026 bem diferente, né? Por conta de oferta de crédito, por conta de questões de mercado, guerra, conflitos, enfim. Como é que está sendo a vida do produtor sustentável, né? Digamos assim, nessa questão? Na verdade, Valéria, é um desafio grande, principalmente assim, pequeno e médio produtor, o desafio é maior ainda. Então, para você ter o acesso ao crédito, não é assim tão simples, tão fácil. Eu sempre falo, se você não tiver um pequeno caixa, você não consegue nem entrar no banco. Então, uma série de documentos, uma série de coisas que você precisa estar adequado, organizado para fazer. Então, para fazer o projeto tem custo, tudo tem custo. Né? Até você chegar no crédito, tem todo um caminho para você percorrer. Então, é uma dificuldade. Claro, o cenário não é nem no Mato Grosso do Sul, no Brasil, é um cenário mundial preocupante. É uma guerra que acontece na região dos países árabes, mas que acaba afetando o mundo todo. E a cadeia produtiva como um todo, a cadeia do consumo como um todo, não é uma coisa ou outra. Então, é o conjunto que sofre com isso. Então, todos nós dependemos do combustível, de produtos que a gente utiliza para plantar o soja, para produzir o fertilizante, para produzir o sal mineral que a gente usa lá no gado. Então, uma boa parte disso tudo vem dessa região que hoje está envolvida nesse conflito. E necessariamente a gente precisa fazer conta, não tem jeito, é conta. Então, o técnico do Senar que acompanha a gente lá em casa, a gente faz muito essa questão da gestão, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala também um outro elemento, é a questão da gestão, como é que você vai gerir, como é que você faz esse gerenciamento desses custos que a gente tem lá. Então, precisa limpar pasto, vai ao diesel, quebra a peça, você tem que comprar sal. Então, tudo isso tem um custo, tem alguns custos fixos que a gente tem, o funcionário que a gente tem, a energia que a gente tem, mas tudo isso tem que botar na ponta do lápis. Então, é uma das coisas que a gente ainda está aprendendo, estou aprendendo a fazer. E a minha filha, ela fala muito disso, né? Quando a gente conversa, ela fala, pai, quem não se adequar a essa questão da gestão, tem grande risco de ficar fora do mercado. Que não se adequar também a essas novas tecnologias, essas novas formas de gerenciamento, de administrar, corre sério risco de ficar fora do mercado. Né? Então, quem não se adequar à questão ambiental, uma série de outras coisas também tem esses riscos. Então, na medida do possível, a gente vai estar correndo e sempre fazendo isso. Então, o técnico do Senar que nos ajuda lá em casa, a gente está fazendo essas planilhas. Então, é uma dificuldade que a gente tem ainda um pouco, mas que a gente vai estar se adequando. E, claro, o mercado como um todo vai sofrer, né, Valéria? Então, preocupações com inflação, que a gente já tem essa questão, está batendo a nossa porta. Então, o desafio também é dos próprios governos, né, com o governo como um todo, né, do governo dos municípios. A gente fala, o governo federal, mas acho que o governo dos municípios, o prefeito tem que ter esse cuidado, esse zelo com a questão da gestão do município, a questão dos gastos que vai ter, o próprio Estado, acho que tem essa preocupação. A gente acompanha muito de perto assim, a forma como o governo lida e trabalha com essa questão de ICMS, uma série de outras coisas. O próprio governo federal tem essa preocupação, porque o Brasil ele exporta. Então, automaticamente, né, o ministro, que agora se afastou, né, o ministro Geraldo Alckmin, né, que cuidava um pouco dessa questão toda. Então, a gente vê essa preocupação também de adequar os impostos, uma série de coisas. E o produtor também tem que estar ligado. Então, quem plantou milho safrinha agora tem uma realidade. Quando for plantar a próxima safra de soja, a realidade já vai ser outra. Muitos produtores tiveram grande dificuldade na colheita do próprio soja agora, do armazenamento, do transporte. Teve um custo muito alto. O clima é um outro detalhe. Por exemplo, em Corguinho, recentemente, nós tivemos, em 2 dias, 400 milímetros de chuva, né? Uma coisa absurda, assim.
coisa assim, 30 anos que eu estou no Mato Grosso do Sul, nunca tinha visto algo do tipo, assim. E, por outro lado, a gente vê no Rio Grande do Sul por vários anos seguidos, quando não é seca, é chuva, né? Então, o Rio Grande do Sul tem um problema seríssimo esse ano de novo, na questão de seca muito, então uma queda muito grande da produção. Passou 36 graus, É né? uma coisa assim, passada. um absurdo, assim, uma seca muito grande, um período, né? Então essa questão ambiental que a gente vem falando muito, então todo mundo sofre com isso também. As intempéries, né? A gente vê aí que não é só questão de custo, mas também a questão do clima, a questão das tecnologias também, né, que precisam ser alinhadas, né, com a forma de trabalho. Essa questão de tecnologia já chegou lá na sua porteira? Algumas assim, digamos assim, eu sou bastante conservador, né? Um sistema um pouco antigo. Então, tem algumas coisas que a gente vai inovando, principalmente a questão de gestão. Hoje tem planilha, uma série de coisas que a gente consegue. Mas suas filhas já começaram a falar com você sobre isso? Já. Então, a gente adotou já a questão de melhoramento genético, então, todos os melhoradores. Ainda não tem ainda a questão de fazer, talvez, uma inseminação. Então, alguns eventos até fora do estado, quando tem oportunidade, a gente vai, participa, ela chama a gente, quando ela dá palestra, então ela manda o linkzinho, então a gente vai participando, interagindo também. Então, essa busca de conhecimento é direto. Então, e o Brasil hoje, se a gente... assim, eu tenho muito orgulho de falar que a gente é brasileiro, que não somos brasileiros. Hoje, o maior exportador de carne do mundo, o maior produtor de carne do mundo é o Brasil. Então, sim, essa geração nova também está fazendo parte disso, né? Então, a academia brasileira nossa precisa ser cuidada, precisa ser valorizada. A Embrapa brasileira precisa ser prestigiada, precisa ser valorizada. Os centros de pesquisa, de ciência do Brasil precisam ser valorizados, precisam ser incentivados, porque é nessas pesquisas que vêm os resultados, que aumenta a nossa produção, aumenta a qualidade dos nossos produtos. Então, o país, o Brasil, precisa ter esse olhar carinhoso, não só por números, mas para cuidar do Brasil, cuidar dos nossos pesquisadores, para que eles permaneçam no Brasil, continuem pesquisando no Brasil, que não vão para fora. Que o mundo está de olho também nos nossos pesquisadores. Então, os Estados Unidos quer estar de olho nos nossos pesquisadores, a Austrália, que é um grande produtor de carne, também vem aqui ver nossas pesquisas, vem atrás daquilo que a gente está pesquisando. Então, até pouco tempo atrás, a gente não ouvia falar de DDG, de grão úmido. Então, são algumas coisas, novas tecnologias que já estão entrando. Então, assim, a nossa propriedade é uma pequena propriedade, mas já também estou de olho num pequeno semi-confinamento, o que dá para fazer, como é que dá para se adequar. Então, você tem a questão de cria e recria, mas também já essa possibilidade de fazer um confinamento, um semi-confinamento, até para usar esses produtos, essas novas tecnologias que assim está pesquisando lá em São Paulo, mas que a gente consegue usar aqui. E graças a Deus hoje a gente tem empresas antes a gente trazia do Mato Grosso o DDG. Então hoje a gente tem empresas produzindo isso aqui no estado, então que facilita, otimiza custos, uma série de coisas para a gente também. Celso, agora a gente está quase chegando no final, mas para aquele produtor que hoje ele tem uma área e ele quer fazer um trabalho semelhante ao seu, né? Assim, claro que é desafiador, né? Mas que mensagem você poderia deixar para essas pessoas que se inspiraram na conversa de hoje e querem aí fazer uma pecuária diferenciada, mais sustentável, adotar essas medidas e essas normas assim de forma que possa agregar valor no seu produto e também possa incentivar, né, a preservação ambiental dentro do agronegócio? Quando você olha a natureza, a questão de preservação, nós estamos inseridos nessa natureza, nós fazemos parte desse conjunto. Acho que São Francisco de Assis tem bastante essa mensagem. É você preservar, você cuidar, você preservar a natureza, você preservar os animais, é a gente se preservar, é a gente sobreviver, é a nossa própria sobrevivência. A gente fala do degelo lá do Ártico, da Antártida, assim por diante, mas isso é fruto do nosso trabalho, da nossa ação, é da ação nossa, do dia a dia que a gente faz, da árvore que a gente preserva, das aves que cruzam no Mato Grosso do Sul, que cruzam o Pantanal, que vêm de outras regiões do mundo todo. Então, você ter o ambiente adequado aqui para receber, para que esses animais possam vir, que lá em casa a anta possa vir lá comer meu abacaxi também, partilhar, são meus sócios lá em casa. Meu funcionário às vezes fala assim, mas para que plantar mamão, os tucanos comem tudo? Não, muito pelo contrário, temos que aumentar a produção, que se eles vêm comer aqui, porque tem pouca gente plantando mamão.
Se tem dezenas de papagaios aqui em casa comendo as laranjas, o limão, é porque tem outros produtores que poderiam produzir mais pitanga, acerola, outros frutos, porque esses animais pudessem tá consumindo esses produtos. Então, lá em casa é essa festa, assim, de vez em quando eu faço um videozinho assim, de manhã cedo, aquela revoada de periquito, de papagaio. Então, acho que essa integração, essa convivência harmoniosa, que acho que é possível fazer, é possível ter ela. Tanto é que essa consciência, né? De que nós fazemos parte do mundo e que o mundo que a gente vai deixar amanhã depois, que esse mundo possa ser melhor para as gerações que vêm depois. Eu acho que a ciência, ela contribui muito nesse sentido também, de preservar, de cuidar e tornar o mundo um lugar melhor para a gente viver. Ao invés de fazer guerra, talvez a grande mensagem, chama essa turma toda para fazer um churrasco, fazer um piquenique, vamos jogar uma bola, talvez tenha melhor resultado. Então, acho que São Francisco de Assis, acho que uma outra mensagem interessante, é a ganância, né? É o acúmulo, essa loucura do dia a dia de buscar demais, quando na verdade assim o pouco necessário você ter para a sua sobrevivência, o meio que você está, você consegue atender bastante gente. Então, diminuir as diferenças sociais, o acesso, que as pessoas tenham mais acesso. Quando você fala em sustentabilidade, uma coisa é ter um condomínio rico, ao mesmo tempo uma grande porção de gente também morando em beira de córrego, sem saneamento, uma série de coisas. Então, quando a gente fala, né, entra nesses temas, acho que é interessante também você abordar. Então, as grandes diferenças sociais que a gente ainda tem no país e no mundo. Então, as pessoas terem acesso a uma alimentação digna, uma vida saudável, um alimento saudável, o mínimo necessário. Então, acho que a gente, de uma forma ou de outra, a gente pode e deve contribuir para isso, né? Então, esse foi o senhor Celso, a voz do podcast do Canal do Boi de hoje, que trouxe aí a sua vivência, a sua experiência e vários pontos de reflexão, que com certeza, para você que acompanhou essa nossa jornada, vai ter também um pensamento diferenciado e muito rico com relação à produção no agronegócio com sustentabilidade. Muito obrigada para você que ficou com a gente até este momento e pode mandar as suas dúvidas, sugestões no nosso WhatsApp, que é o 67 992647810. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.